Vamos pegando aqui, desde o comecinho, eu estou falando desde a glicemia elevada, para poder vocês entenderem o que é que acontece com o organismo do paciente como um todo, tá? E aí, quando chega lá, abre uma ferida, tem uma isquemia, uma necrose num calcânio, por exemplo, de um paciente que é diabético, que tem obstrução arterial, que já fez uma ultrassom, já está lá descrito que ele tem uma doença arterial periférica obstrutiva. E, ao mesmo tempo, esse paciente ele tem alta glicemia, e essa glicemia faz com que a imunidade dele, ó, seja mais baixa. E ele tem um risco mais elevado de contrair infecção. Ó, o consenso diz, eu não pergunto nem... E assim, vocês vão entender o raciocínio e vocês vão concordar, tá? O consenso diz, minha gente, que quando a gente tem uma necrose no membro de um paciente que não tem irrigação sanguínea, vocês percebem que se eu fizer um desbridamento dessa necrose, não tem irrigação sanguínea, essa necrose pode voltar, não pode? Porque não tem irrigação sanguínea. Então, de qualquer maneira, de novo o tecido ali, que eu removi essa necrose, mas o tecido não tem oxigenação. Então, se não tem irrigação sanguínea, não tem oxigenação e não tem nutrição, ele vai morrer de novo. Então, se ele vai morrer de novo, vai voltar essa necrose. Mas isso é dos menores dos problemas, se ela voltar de novo, tá? O que acontece especificamente? Que na hora que a gente tenta remover essa necrose, a gente não fica só remover uma vez e deixa ela voltar, né? A cada vez que a gente olha um tecido, um espaço celular, a gente vai lá e bota de novo um hidrogel, bota papaina e fica lá tentando remover com o instrumental, com a lâmina, e fica fazendo isso, né, periodicamente. Não deixa de jeito nenhum esse tecido necrótico se formar ali novamente. Ah, Lavínia, mas um tecido necrótico, ele não é comida para bactéria? O tecido necrótico não é, a gente não deixa, se deixar lá, as bactérias vão se proliferar mais ainda, porque é um ambiente muito propício, né, para essa proliferação bacteriana. Sim, é um ambiente propício para a proliferação bacteriana, mas se eu remover uma capa de necrose que está estável, sem nenhuma infecção, eu vou abrir uma porta de entrada para todas as bactérias que estavam ali por fora se oportunizarem, né, desse momento e entrarem ali na ferida do paciente, num ambiente mais vascularizado, inclusive, num ambiente que elas consigam penetrar essa vascularização, inclusive, ó, ir para a corrente sanguínea. E se ela for para a corrente sanguínea, faz o quê? Sepse. Sepse, tá? Então, eu sempre digo o seguinte: por que, Lavínia, então, não pode, né, fazer desbridamento? Está lá escrito. Está lá escrito no documento, inclusive o documento de consenso mais atual, minha gente, mais atual, que saiu este ano, em 2024, está lá escrito isso, tá? Membros de paciente que tem doença arterial periférica e tem necrose estável. O que é necrose estável? Aquela necrose preta, seca, que não tem nenhum sinal de infecção, não tem hiperemia ao redor. A necrose, quando você toca, não está fofa, não está flutuando, ela está lá bem sequinha, só aquela capazinha. Quantas vezes, minha gente, vocês já viram um paciente com a necrose no calcânio e foram lá logo tirando? Ou então viram algum profissional que foram lá logo tirando ou removendo aquela necrose do calcânio? Uma necrose seca, 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 seca. Até paciente acamado. Paciente acamado tem pouquíssima vascularização, porque a circulação fica diminuída, prejudicada, e o paciente ele perde o músculo da panturrilha que bombeia esse sangue e faz o sangue circular, tá? Então, como perde essa circulação, fica com pouca irrigação sanguínea para os membros. Menos do que já tem, porque o calcânio já é uma região que já é pouco vascularizada. E aí vocês entram, vocês pegam um paciente com calcânio necrótico, necrose, seca, 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 e aí começa a desbridar, 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 desbridar. Por quê? Porque a gente tem a orientação e formação de pegar a ferida do paciente e olhar somente para o tecido. Olhar exatamente para o tecido. Aí quando vem um tecido de necrose, faz o quê?
Remove. Faz o quê? Coloca lá a lâmina. Ah, Lavínia, então não pode passar a lâmina, né? Então, mas aí eu vou poder usar o hidrogel. Não. O consenso diz não pode nenhum tipo de desbridamento. Nenhum. E o hidrogel é um desbridante autolítico. Então, não pode desbridamento autolítico, não pode desbridamento enzimático, não pode desbridamento mecânico, não pode desbridamento instrumental, não pode desbridamento. Não pode desbridamento, nenhum método, tá? Então, por isso que eu falo hidrogel. Porque o hidrogel é o mais comum. Porque quando vocês veem assim, digam, certo, não posso passar a lâmina, mas vou botar o quê? Né? Eu sei que é isso que vocês estão pensando aí agora. Não posso botar a lâmina, mas eu pego uma ferida que tem uma necrose no calcânio, estável. Eu vou colocar o quê? Então, vou colocar logo o hidrogel, né? Assim que a gente pensa, não vou passar a lâmina não aí, mas eu vou botar um hidrogel, que aí o hidrogel ele vai amolecendo aos pouquinhos e vai removendo aos pouquinhos. Não pode nenhum tipo. E por que não pode nenhum tipo? Porque não tem irrigação sanguínea no local. Neste ponto que eu estou fazendo desbridamento com o hidrogel, por exemplo, eu estou levando mais umidade para essa ferida. Então, se eu estiver levando mais umidade para essa ferida, o que vai acontecer numa ferida que não tem oxigenação, não tem irrigação sanguínea e ela está úmida? Proliferação bacteriana. Então, olha o que eu tenho nesse paciente. Eu tenho um paciente que não tem irrigação sanguínea, não tem oxigenação para essa ferida. O paciente diabético já tem disfunção dos neutrófilos, risco mais elevado de infecção. E essa ferida ainda está úmida. Então, fatores que favorecem totalmente a proliferação bacteriana. Vocês percebem? Então, eu estou com vários fatores que estão ali, nesse momento, um ambiente que é totalmente favorável, que as bactérias vão amar. Amar. E ainda está cheio de esfacelo de necrose, que quando você tira a necrose, ainda fica o esfacelo lá. Então, ainda tem tecido inviável. Aí é comida para elas mesmo. Então, é um ambiente completamente favorável para que se tenha uma infecção mais grave e mais séria. Então, minha gente, Lavínia, mas o pé do paciente que eu estou atendendo, o paciente é diabético, ele não tem necrose. Então, minha gente, se não tem necrose, não, eu estou falando de paciente que tem necrose estável. E é isso que eu falo nos meus conteúdos. Paciente diabético que tem a necrose estável. E não é só o diabético, é qualquer paciente, mesmo que ele não tenha diabetes. E por que eu faço essa associação de hidrogel com o pé diabético, especificamente? Porque os pés diabéticos, normalmente, eles também vêm associados com insuficiência arterial. É o mais comum da gente ver. Não é 100%, não são todos, mas o mais comum da gente ver é a associação de uma insuficiência arterial no paciente que ele é diabético e que tem uma ferida. Então, minha gente, o que a gente vai pensar? Se o paciente é diabético, a gente já pensa no que eu falei já lá atrás. Se o paciente é diabético, ele pode ter várias coisas acontecendo ali no organismo dele. Então, paciente, comecei a atender, fui lá na casa dele, atendimento em domicílio, comecei a atender o paciente. Quando eu cheguei lá na casa dele, aí ele me disse, eu fui lá, me sentei, fui fazer a anamnese, fui pegar minha fichinha, fui fazer a anamnese todinha do paciente. Aí ele pegou e me disse que era diabético. Aí eu disse, vamos lá. Primeira coisa quando o paciente é diabético, que eu penso e falo e faço tá ok, você é diabético, a ferida tá no pé. Tem alguma ultrassom arterial? Já foi feito ultrassom arterial aí nesse paciente? Não, nunca fiz. Já fiz, eu tenho. Aí me mostra. Enfim, a gente precisa perguntar ao paciente se ele já fez ultrassom Doppler arterial dos membros, certo? Então, já fez Doppler arterial do membro. Ok, então eu vou conseguir entender se o paciente tem ou não tem obstrução. Não fez. Eu abri a ferida. Então, mas eu já estou alerta. Tá vendo que eu já estou alerta? Eu já estou aqui alerta. Porque depois, quando eu for para a segunda etapa da minha consulta e vou abrir a ferida, e ela é uma necrose,
É uma necrose estável ou uma isquemia? Tô olhando ali para a ferida e digo, opa, peraí, tá? Peraí. Então, o paciente, ele é diabético. E eu tenho uma necrose estável aqui. Então, eu não posso mexer. Então, quantos pacientes eu já peguei assim, minha gente? Quantos pacientes eu já peguei? De que já vem 1 mês, 2 meses com a ferida aberta e dizendo, ó, não é porque não tá cicatrizando. Aí quando eu vou olhar, ela já tá lá, o calcânio super úmido, super cheio de esfacelo, mas ao mesmo tempo tá úmido por conta de um hidrogel. Ah, tô colocando hidrogel, tô colocando a tela por cima, né, para poder deixar o hidrogel mais tempo, mas olha, não granula, não sei o que, fica aí desse mesmo esfacelo, do mesmo jeito. Disse, claro, porque o paciente provavelmente não tem irrigação sanguínea para o local. Precisa se fazer exame, precisa entender, precisa encaminhar para o vascular, precisa ver se o paciente ele tem realmente oxigenação para essa ferida.